Olá, turma! Vamos para a nossa terceira aula de teorias e práticas do currículo. Vamos iniciar essa aula, então, pensando com uma pequena pergunta, então. Por quê e para quem e quem a gente quer formar? Qual é esse cidadão que a gente quer formar? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta direciona o currículo que a gente vai efetivar. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o que seriam os currículos e qual o currículo que a gente quer efetivar enquanto professor. Então, isso depende muito de responder essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês. A gente vai falar, então, agora um pouquinho sobre a escola após a década de 90, né? Então, é uma escola que tem um controle muito forte através das avaliações externas, que essa qualidade dessa educação é controlada através dessas avaliações. Ela é baseada em princípios meritocráticos e competitivos. É uma educação que atende ao mercado de trabalho. Então, a gente tem como função social dessa escola, a partir da década de 90, a questão de empregabilidade. Então, a escola forma para o cidadão ter emprego. E o desenvolvimento integral desse sujeito fica em segundo plano. Então, essa questão de visão de mundo, política, entender sobre outros assuntos da sociedade fica em segundo plano. O primeiro plano é educar para o trabalho. O que seriam esses princípios meritocráticos? É pensar que todo mundo tem oportunidades, só não aproveita a oportunidade quem não quer. Então, às vezes, a pessoa que teve algum problema na família ou com ela mesma precisou se afastar da escola, a sociedade, a partir da década de 90, não entende que ela teve esses problemas, mas sim que ela não quis aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas. Então, isso seriam os princípios meritocráticos. O documento após LDB tem vários que são importantes, a gente tratou na aula passada, né? Mas a gente que tem um dos mais importantes, que é o vigente, né, hoje, né? É a BNCC, que ela é tratada sobre competências e habilidades, então baseadas em competências e habilidades, e a grande crítica a ela é que cada um pode entender e aplicar da forma que achar melhor, né? Porque, querendo ou não, todos os documentos, né, eles são lidos pelos professores e aplicados como os professores entendem, né? E aí a gente tem também, então, as avaliações externas muito forte após a década de 90, e a gente tem a implementação da gestão democrática. O que é essa gestão democrática, então? É basicamente as escolas terem agora um certo poder, inclusive no currículo, através do PPP, que é o projeto político-pedagógico que cada escola tem que desenvolver, né? A direcionar as metodologias, enfim, o que a escola acredita, os projetos sociais, ser melhor. Essa gestão democrática vem para consolidar a democracia. Então, a gente entende que quando uma coisa acontece na escola e funciona na escola, ela vai passar para a sociedade e vai funcionar na sociedade também. E a gente tem que entender que o currículo sempre está em movimento. E aí, o que a gente tem como, então, pergunta? O que deve ensinar e o que aprender? Então, a gente tem o mercado de trabalho e a questão do cidadão. Então, a escola não deve formar para o trabalho, Camila? Não, não é isso que as teorias do currículo dizem. A escola pode formar e deve formar para o trabalho, mas ela também tem que formar um cidadão. E tinha que ser nessa ordem, um cidadão e depois para o mercado de trabalho. Então, o cidadão formar uma pessoa que entenda discursos políticos, entenda os problemas sociais nossos, entenda que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, um cidadão sensível aos problemas sociais seria em primeiro plano. O segundo plano seria para o mercado de trabalho com uma aprendizagem técnica, na minha opinião. Inclusive, eu acho que tinha que ser uma formação técnica muito melhor do que a gente tem hoje. Eu acho que o aluno deveria sair do terceiro, sim, com algum tipo de formação profissional, mas é a minha opinião particular. E isso não acontece, né? A gente tem uma formação básica, né? A gente pode dizer. E aí a gente tem as teorias curriculares. Então, quais são as teorias curriculares para a gente recapitular? Não crítica, crítica e pós-crítica. E nós, hoje, temos que observar as tecnologias de informação, enfim, todos os tipos de tecnologia que existe, porque os alunos hoje, eles dão show nisso, né?
Inclusive, aquela aprendizagem linear que já tinha muito tempo caído, né? Que a gente não aprende de uma forma linear, né? A gente não aprende do simples para o complexo. Já tinha caído há um bom tempo atrás. Hoje em dia, então, com a tecnologia já caiu muito mais. O aluno, ao mesmo tempo que ele está vendo coisas simples, ele também está vendo coisas complexas no celular. E aí ele consegue fazer essa rotatividade muito bem. Então, a gente também tem que aprender a fazer essa rotatividade do conhecimento. E a gente tem que acompanhar o pensamento do aluno para poder ensinar ele de uma forma mais eficaz mesmo, né? Então, a gente tem como os documentos que baseiam os currículos. A LDB hoje, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, as diretrizes ainda continuam esse ano, né? Porque é até esse ano que as escolas têm para implementar a BNCC. E aí a gente tem um pouquinho sobre os currículos. Então, quais são os currículos que existem? Tem o currículo formal, que são as leis, as diretrizes, o próprio currículo que a escola vai escrever, enfim, é o currículo formal. A gente tem um currículo operacional, que é um currículo que observa as questões sociais. Aqui entra também o currículo que a escola vai debater com os professores e fazer, né? Então, é um currículo que observa a realidade. A gente tem um currículo percebido, que é o currículo que é o professor em sua sala de aula, porque a gente pode ter um ótimo currículo pensando no âmbito da escola, mas quando o professor fecha a porta da sala de aula dele e vai dar aula, esse currículo que acontece é um currículo percebido, né? É o currículo que o professor põe em prática. Então, é o currículo que o professor, de acordo com as suas vivências, com as suas teorias, é o que ele implementa. Então, este é o currículo percebido, o currículo que o professor entende e o professor tenta transmitir para o aluno. E a gente tem o currículo experienciado ou currículo oculto, que é o currículo que o aluno está entendendo. Então, é aquilo que o aluno está vendo, é como o aluno está aprendendo. Então, isso seria o currículo oculto ou currículo experienciado. E a gente tem várias observações entre as diferenças do currículo formal e o currículo oculto, né? Que é o que realmente o aluno está aprendendo. Então, a gente tem como grandes diferenças as legislações, tem muitas coisas que estão nas legislações que a gente, na maioria das escolas, pelo menos que a gente observa, não acontece, né? Questões, por exemplo, do ensino, de culturas africanas, por exemplo, é uma coisa difícil a gente ver acontecer, enfim, tem várias coisas que não acontecem. Aí ela tem uma pergunta que ela deixa, né? Como as políticas têm influenciado o currículo na atualidade? Bom, como que basicamente a política, os poderes, né, nacionais, estaduais, enfim, como que eles interferem diretamente na educação? Através das avaliações externas. Por quê? Eu já expliquei para vocês que as avaliações externas, como elas ranqueiam, são um parâmetro para as escolas receberem mais dinheiro ou menos dinheiro, elas então acabam controlando o que o aluno vai aprender ou não. Porque eu, enquanto professora, vou passar aquilo que vai ser cobrado nessas avaliações para me escolher bem, né? E vou deixar de lado aqueles outros conhecimentos ou outros conteúdos que não vão cair nessas avaliações, certo? E aí ela vem trazer, então, um pouquinho de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. É muito fácil a gente confundir e é muito fácil também a gente escutar que quem faz um faz outro, quem faz outro faz um, enfim. Mas ele tem algumas diferenças, mas sim, eles são bem parecidos. Então, como interdisciplinaridade, a gente tem o que seria? É uma interação entre as disciplinas. Ela acontece através de situações problemas, então os professores tentam se juntar, ou no ensino fundamental 1, que é um professor só, é mais fácil, né, a gente fazer isso. Mas pensando no ensino fundamental 2 e médio, é um pouco mais complicado, porque são vários professores para disciplinas diferentes, né? Então, através de situações, problemas pensadas pelos professores, ela tem uma atenção à realidade, então tem que ser coisas que estão acontecendo. Geralmente a gente pega um problema que está acontecendo na escola, como o desperdício de água, enfim, problemas com merenda, alguma coisa assim. E é importante a interação de todos os professores dentro dessa interdisciplinaridade. Pode ser que
Para iniciar, então, esse processo de interdisciplinaridade, a gente, pegando numa escola de ensino fundamental 2, apenas 3 professores de 3 matérias vão se envolver, e aí, mas o interessante seria que todos se envolvessem, né? E aí que essa interdisciplinaridade passasse, então, a ser uma transdisciplinaridade. O que é a transdisciplinaridade? É uma ampliação da consciência. Ela sempre trata de questões sociais, políticas, históricas, culturais. Ela acaba que as disciplinas, as especificidades de cada disciplina ficam em segundo plano. E aí o aluno não sabe mais quando começa uma disciplina, termina outra disciplina. Claro que tem os conteúdos científicos todos envolvidos, mas a gente tem uma mistura tão grande que a gente não sabe se a gente está vendo agora coisas de português, coisas de ciências, coisas de geografia, enfim. Fica tudo bem misturado, que seria o ideal, porque é o que a gente observa hoje sobre o pensamento do aluno, né? Ele vê tudo muito... A gente pensando no celular, por exemplo, numa rede social, então a gente pega o Facebook que a gente utiliza aqui para ter aula, né? Tudo aparece ao mesmo tempo e muito misturado. Então, de repente, ele tá vendo uma notícia de política, depois ele tá vendo a foto do amigo, aí depois ele já tá vendo a mãe dele que postou alguma coisa, e aí depois já tem alguma receita, enfim. Tudo é muito misturado e é isso que essa transdisciplinaridade vem mostrar, mas de uma forma que ela tem os conhecimentos científicos, então todos os conhecimentos científicos, tratando de questões sociais, questões das realidades deles. Então, para ter essa transdisciplinaridade, precisa ter um estudo da onde eles moram, da onde eles vivem, quais são os problemas sociais. Então, trabalha muito com poluição, desperdício de água, questão de limpeza do bairro. E aí a gente tem que ver como que é um bairro. É um bairro violento? Então, a gente trabalha com questões de violência, enfim. E aí mas todos esses, por exemplo, a gente vai pegar uma questão da água que é mais fácil pra gente explicar. Então, aqui, na interdisciplinaridade, o que seria essa questão da água? Como que eu trabalharia essa questão da água de forma interdisciplinar? Então, eu teria, por exemplo, a professora de ciências, que vai falar, então, sobre os estados da água, professora de português, que vai tratar textos sobre a água, professor de matemática, que vai falar sobre os índices de desperdício de água, como que está a porcentagem de água no planeta, e a professora de geografia, que vai falar um pouco sobre aonde a gente encontra água potável no mundo. Ótimo. Então, eu tive vários textos, eu tive vários professores envolvidos. Mas, o que a gente percebe? É ao mesmo tempo para todo mundo? Mas não de uma forma tão social. Quando a gente vai trabalhar de uma forma transdisciplinar, que a gente vai misturar mesmo essa disciplina, então eu vou ter todos os professores, ciência, geografia, história, matemática, filosofia, enfim, todo mundo envolvido nessa questão da água, com um objetivo maior, que é a não desperdício de água. Então, ensinar esses alunos a não desperdiçarem a água. Então, como que eu posso fazer para melhorar, diminuir o consumo, enfim. Então, a questão social na transdisciplinaridade é o que basicamente rege. Então, vem a questão social, os alunos, e o fim dela é ter uma ação social mesmo. Então, algo que mude através dessa transdisciplinaridade, certo? E aí, eu tenho ela fala um pouco, chama atenção para as práticas educativas, né? O que seria, então, o que eu tenho que ter atenção na minha prática educativa? Qual a intencionalidade? Qual a intenção que eu estou ensinando aquele conteúdo? Estou ensinando aquele conteúdo só para o aluno saber e passar na prova? Estou ensinando para ele saber para a vida inteira dele? Quero que ele tenha alguma ação através daquele conteúdo? Então, isso é importante. Estou formando um sujeito passivo ou crítico relacionado àquele conteúdo. E muito importante para nós, professores, é ter uma ação, refletir sobre essa ação, ver se a gente tem algum erro, alguma coisa que pode acrescentar e uma ação. De novo, então, ação, reflexão, ação. Certo? E aí ela vem falando um pouquinho das avaliações externas. Então, a gente tem que as avaliações externas são importante. Isso a gente até estudou em avaliação. Que é importante que toda avaliação que a gente tem uma atitude sobre aquele resultado, né? Então, não adianta o governo ter um resultado sobre uma avaliação e não mudar nada, nem ter investimentos, enfim. Então, o importante dessas avaliações, e elas foram criadas também com o intuito de ter uma ação para aquele resultado. Se só houver uma verificação, não tiver nenhuma atitude, então ela passa a ser uma avaliação
só para medir o conhecimento dos alunos e não para ajudar em nada. Elas foram criadas também com o intuito de ser uma avaliação permanente do ensino, então saber como, pelo menos 2 vezes por ano, saber como está esse ensino no Brasil inteiro, né, no caso. E querendo ou não, essa avaliação, ela é sobre o currículo. Então, ela vai verificar, de certa forma, como o currículo vem sendo aplicado, como ele vem sendo entendido, né? E é importante a gente sempre fazer, em relação aos nossos professores, uma autoavaliação. A gente tem que tentar entender como que está sendo a nossa prática, os alunos estão entendendo, não estão, como que está sendo. E aí, ela vem com a diferença de medir e avaliar. A gente já deu uma estudada sobre isso, e eu acho que aqui ela trata um pouquinho depois, mas cabe a gente colocar agora. Lembrar quais são os tipos de avaliação. A gente tem a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Então, qual que é a diferença de somar e avaliar, Camila? De medir e avaliar. Medir, eu só vou verificar o que o aluno aprendeu ou não aprendeu, e só. Avaliar, eu posso ter, então, uma mudança no processo. Eu posso ter, inclusive, uma adição de conteúdo. Enfim, eu posso fazer uma adição de prática educativa, então eu vou adicionar práticas que eu não estava tendo, porque não está tendo resultado efetivo as que eu estou fazendo. Enfim, essa é a diferença de avaliar. E aí, acabei de falar para vocês os 3 tipos de avaliação. Então, a avaliação diagnóstica, ela ocorre, geralmente a gente usa, quando você vai iniciar um conteúdo. Então, você quer saber o que essa turma já sabe sobre esse conteúdo, então eu faço uma avaliação diagnóstica. Ela pode acontecer também no meio do processo, quando eu preciso saber como é que está aquela turma em relação àquele conteúdo, então eu faço uma outra avaliação diagnóstica. Uma avaliação formativa, ela é uma avaliação para acompanhar, então, esse processo da educação, como que está sendo, eles estão conseguindo, lembrando sempre que essa avaliação formativa tem que ter um retorno, um feedback, pode ser um retorno em forma de individual mesmo, né? Cada aluno vai ter um retorno, ou eu retomo o conteúdo de acordo com aquilo que os alunos erraram. E a somativa é aquela que eu só vou no final do processo. Então, no final do conteúdo, eu aplico uma prova para saber como que eles estão, faço um ranqueamento, quem tirou 10, quem tirou 9, enfim. E aí, é só uma verificação mesmo. E é sempre importante quando a gente pensar em fazer uma avaliação, porque muitas vezes a gente mesmo que prepara os instrumentos, né, de avaliação. Quando eu estiver preparando esse instrumento, por que eu quero avaliar? O que eu quero avaliar? Então, é sempre bom a gente ter essas perguntas na cabeça. Lembrando sempre, a avaliação é um conceito. O que a gente faz são procedimentos, processos, instrumentos de avaliação. Então, prova é avaliação? Não, prova não é avaliação. Prova é instrumento, certo? E aí, ela vem com uma pergunta, nessa aula 3, quais são as suas lembranças de quando se fala de avaliação da aprendizagem? O que você lembra no seu processo de avaliação quando você estava na escola? Certo? Então, é isso que a gente tem aqui da aula 3. Logo, a gente vai, então, partir para a aula 4.